que acontece? Comparando o Bolsonaro ao Milei nessa relação com o Congresso. O Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, o seu partido, o Nanico PSL, que tinha 3 deputados, passou a ter 52. Mas isso não foi, ficou muito longe de você construir uma maioria. Lembrando que no Congresso brasileiro, na Câmara dos Deputados brasileira, nós somos 513 deputados. O maior partido que tinha na Câmara, quando o Bolsonaro foi eleito, era o PT. Tinha 55 deputados. Então já começou um desafio tremendo para o Bolsonaro de ter que fazer uma costura para construir uma maioria. E aqui no Brasil é tudo picadinho, né? São vários partidos. O Bolsonaro teve um trabalho tremendo aqui e tendo que honrar o seu compromisso de priorizar o dinheiro do povo para aquilo que o povo necessita. E não fazer loteamento de cargos e vista grossa para a corrupção, que é o que sempre aconteceu nesse chamado presidencialismo de coalizão que nós vivemos aqui no Brasil. Então foi um desafio muito grande para o Bolsonaro e que vai estar mais fácil para o Milei. Por que vai estar mais fácil para o Milei? Porque em que pese o partido do Milei, a coligação que ele fez, o La Libertad Avança, a Liberdade Avança, em que pese não ser o maior partido da Câmara, se ele se somar com o partido de centro-direita, que é o PRO, que fez a coligação do Juntos por el Cambio, que é o Juntos pela Mudança, que teve à frente a Patrícia Burit e que é a coligação sob forte influência do ex-presidente Maurício Macri, se o Milei unir o La Libertad Avança com o Juntos por el Cambio, ele vai ter a maioria no Congresso. Isso vai permitir que eles façam as reformas que a Argentina precisa, coisa que o Macri não teve quando foi presidente. O Macri, por ele não ter uma maioria no Congresso, qual foi a estratégia que ele optou? Ele optou por começar com pautas suaves, enviando para o Congresso, na tentativa de se construir passo a passo uma maioria sólida, para daí enviar as reformas estruturantes. Não deu certo, ele fracassou nessa estratégia. Agora é fácil falar, né? Todo mundo vai falar. Mas ele fracassou nessa estratégia e o Milei, ele vai ter a faca e o queijo para, no seu melhor momento, que é quando começa o seu mandato de presidente, aquele que tem o maior capital político, para já implementar as reformas que precisa. O Milei ele fala muito em 2 pontos basilares da sua política econômica. O Bolsonaro delegou para o Paulo Guedes o seu posto Ipiranga, mas o Milei, por ser economista, ele vai olhar isso daí também com muito cuidado, que é a dolarização da economia, porque o papel da Argentina, a moeda da Argentina já não vale mais nada. O pessoal ficou tirando sarro comigo, que eu fiz uma vez um tweet falando que $1 estava valendo 100 ou 300 pesos na Argentina, como se eu estivesse fazendo uma mera análise nominal. Isso daí é uma impropriedade na economia. Só que na Argentina, até 2002, $1 valia 1 peso. 20 anos depois, $1 atualmente está valendo mais de 1.000 pesos. Então acho que fica bem claro, em 20 anos, a decadência que teve, a desvalorização que teve da moeda argentina. E isso daí, quem promove essa política de desvalorização da moeda é o Banco Central. Daí a bronca do Milei com o Banco Central e ele dizer, né, ele ir além do liberal Paulo Guedes, que trabalhou pelo Banco Central Independente, mas o Milei ele quer a extinção do Banco Central, não abrir mão disso. Até esse momento, ele tem dito claramente que é uma política que ele não pretende voltar atrás. E também a dolarização da moeda argentina. Como ele vai fazer isso vai ser um desafio, ele vai ter que detalhar esse plano estratégico, vamos ver como é que vai ocorrer, mas se essas são as reformas estruturantes que ele quer fazer, ele tem que fazer agora no começo do mandato. E eu acho que é por aí que vai começar o mandato dele. Ele tem que fazer esse dever de casa da economia. O Bolsonaro se elegeu muito nas pautas conservadoras, delegando a economia para o Paulo Guedes. Então o Bolsonaro, ele não estava atrelado tanto quanto o Milei ao sucesso econômico. É claro que isso faz parte, é basilar de um governo de direita. Vitor Orbán fala isso. Primeiro, você arruma a casa. Primeiro, você traz prosperidade. Depois, você vai ver as outras pautas. E esse é um dos exemplos de sucesso do Vitor Orbán. Fez uma palestra 2 anos atrás no CPEC da Hungria, falando dos passos para você ter um governo de direita vitorioso. Lembrando que o Viktor Orbán ele foi primeiro-ministro no final dos anos 90 da Hungria, depois ele perdeu o poder, retornou em 2010 e desde 2010 ele e o partido dele, o Fidesz, seguem firmes e fortes lá comandando a Hungria. Então é por aí, espero que o Milei faça um bom mandato e se ele tiver insucesso, certamente isso também vai acabar enfraquecendo, né, movimentos de cunho libertário pela região. A esquerda vai saber com certeza explorar isso na sua propaganda para dizer que, olha, toda libertária é assim, toda a política libertária vai culminar nesse tipo de coisa. E o Milei ele tem um prazo de validade.
O povo argentino está na pobreza, metade da população na pobreza, então o pessoal ali tem pressa para ver os benefícios econômicos acontecerem. E o pessoal não está muito paciente, não. Então vamos ver como é que vai ser isso daí. Eu torço pelo Milei e sigo apoiando as políticas dele para tirar a Argentina da crise.